Meu nome é Adriana Bocomino e eu tô aqui para te ensinar a fazer um bolo de cenoura sensacional. Vamos comigo! Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou produzir aqui para você, para te ensinar a produzir algumas receitas aí que parecem básicas, mas que sempre tem um pulinho do gato. Então eu tô aqui hoje para te ensinar a produzir aquele bolo de cenoura sensacional. Muitas pessoas erram no bolo de cenoura por coisas muito simples e tem dois erros básicos que você pode estar cometendo aí. O primeiro deles diz respeito à cenoura, tá? As pessoas geralmente as receitas vêm com 3 cenouras médias, mas a percepção de médio das pessoas parece aí que é meio diferente uma da outra, normal, né, gente? O que é médio para mim pode não ser para você, e dependendo da região de onde você estiver, existe também muita variação no tamanho da cenoura. Então, vamos sempre pesar a nossa cenoura. Fique tranquilo que a receita vai estar disponibilizada aí para vocês, para você acompanhar. Vamos para o nosso passo a passo. Então, o primeiro erro pode ser em relação à cenoura, e o segundo erro é colocar para bater tudo junto no liquidificador, inclusive a farinha. E aí você desenvolve o glúten e deixa o seu bolo de cenoura muito pesado. Então essa é a principal reclamação das pessoas. Eu vou ensinar você aqui um passo a passo para você ter um bolo de cenoura fofinho e muito saboroso. Vamos lá? A gente vai colocar todos os nossos ingredientes líquidos ou que trazem umidades para o nosso bolo no liquidificador e depois a gente vai acrescentar a farinha no nosso bol, tá bom? Vamos lá. É bem tranquilo, bem fácil, né, na verdade, quando você tem as medidas bem certinho, tá? Vamos lá. Primeiro a cenoura, então, a gente vai colocar aqui no nosso liquidificador. Aí viemos aqui com os ovos, óleo. Eu gosto de usar o óleo de milho, tá? Porque o óleo de milho, ele é bem neutro, ele não traz nenhum sabor residual aí no meu bolo, tá? E o açúcar. Se eu for trabalhar com... eu posso colocar também uma pitadinha de sal, fica legal. Se eu for trabalhar e quiser colocar dar uma diferenciada e colocar alguma especiaria, um pouquinho de canela, tem gente que gosta, gengibre, saborizar com um pouquinho de baunilha, pode colocar daí nesse momento. Aí a gente vai bater isso aqui e depois nós vamos acrescentar a nossa mistura de farinha e fermento. Vamos lá? Então lembra de bater bem essa parte aqui do liquidificador, tá? Eu não tenho farinha aqui ainda, então eu não preciso me preocupar com desenvolvimento de glúten, tá? O que é esse desenvolvimento de glúten que tanto se falam por aí? Quando a gente coloca a farinha, o glúten tá na farinha, então a gente precisa ter um cuidado para não misturar em excesso depois que a gente coloca a farinha, porque quando o glúten encontra a umidade da massa, ele começa a se desenvolver, tá? Então, para que a gente não tenha aquela massa elástica que vai ter um peso dentro do nosso forno, que aí seria um outro processo, a gente não mistura muito quando a gente coloca a nossa farinha, tá? Então, antes disso, a gente pode bater bastante aqui no liquidificador, que não vai ter problema, tá? Vou colocar toda essa mistura aqui da cenoura, então, aqui no meu bowl. Tá? E aí, eu vou acrescentar a minha farinha. Vou colocar aqui. Posso colocar tudo, tá? Sem problema. Farinha peneirada. E eu não vou colocar o meu fermento aqui ainda. Misturo com fouet. Quando a gente fala em não misturar muito, você não precisa ter um cuidado de ficar mexendo aqui com toda a delicadeza, tá? É só realmente para depois que tudo tiver bem agregado aqui, não ficar mais misturando. Mas aqui, ó, pode misturar até a nossa farinha se dissolver bem aqui na nossa mistura, tá? Isso aqui não é mexer em excesso,
tá? Mexer em excesso é depois disso aqui, depois que já tá tudo bem agregado, aí eu continuar mexendo, batendo, 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 aí eu vou estar desenvolvendo o meu glúten, que é a parte que eu não quero. Então, ó, bolinho misturadinho, tá? E aí agora eu vou colocar o meu fermento. Vou misturar mais um pouquinho e tá tudo pronto. Vamos levar isso para assar. Eu vou levar para o forno, um forno não muito forte, tá? 180 graus, durante aí uns 35, 40 minutos. Eu tenho aqui uma forma que ela é toda desenhadinha, tá? E aí essa forma aqui, ela precisa ser untada com desmoldante, que é esse spray, tá? Mas você pode também untar na sua casa, se você tiver aí uma outra forma, qualquer forma que seja, pode untar da maneira tradicional, tá? Um pouquinho de óleo, com um pouquinho de farinha ou manteiga, tá? Essa forma aqui, ela precisa ser untada bem, porque ela tem os desenhinhos dela, se ficar preso em alguma parte, aí daí ela vai grudar na hora da gente desenformar, tá? Só ter esse cuidado e tá tudo tranquilo. Vamos lá. Coloco aqui na minha forma então. E aí vamos levar para assar. Eu acho que eu não vou colocar toda essa massa, senão vai acabar pesando. Vai sobrar um pouquinho aqui. Não, acho que vai tudo. E pronto. Aqui tá minha massa, então. E aí a gente vai levar ela para assar durante 35 minutos aí no forno. Médio, tá de mais ou menos 180 graus. Aqui o meu é elétrico, então eu uso 145, 150 graus, porque ele é um forno profissional muito forte, tá? Mas em casa, assim, pode usar a temperatura de 180 graus tranquilo, tá? O tempo vai variar de acordo com a forma que você utilizar. Se você utilizar aquela forma retangular, o seu bolo vai ficar mais distribuído, então ele vai assar mais rápido. Então tenha um cuidado aí de observar no forno, tá? Quando a gente colocar o palitinho e sair sequinho, é que tá pronto o nosso bolo. Vamos lá. Gente, então meu bolo de cenoura já tá pronto, tá quente, tá? Eu tirei ele aqui do forno. Deixa uns 10 minutinhos e aí já tem que desenformar, tá? Então, uma das dicas aí também é desenformar o bolo morno para quente, tá? Não é quente fervendo, mas não pode deixar ele esfriar aqui que você vai ter maior dificuldade, principalmente em formas assim desenhadas, tá? Então a gente vai desenformar esse bolo e aí vamos fazer uma cobertura bem prática, bem rapidinha. Vamos lá, agora é a hora da verdade, hein? Eu peguei um pano aqui, que é para eu não me queimar, porque essa forma está... Aí. Alegria, ufa! Cobertura super simples, tá? Vou colocar aqui, ó, creme de leite e chocolate ao leite, tá? Tudo tá descrito aí na receita para vocês. Vou colocar aqui e vou levar para o micro-ondas, tá? Então é uma ganache aí bem sossegadinha para fazer. Vou colocar aqui 45, tá? Aí a gente vai vendo se ele vai ficar bem bom derretidinho. Quando a gente leva para o micro-ondas com o líquido da receita, ele esquenta mais do que a parte sólida, tá? Então esse líquido vai ser responsável agora por derreter o meu chocolate. Tá pronta a nossa cobertura, lindona. Só jogar em cima do nosso bolo e foi. Já pode cortar nosso bolo que ele tá prontinho. Aqui essa parte, gente, muito
Maravilhosa, né? Não dá pra deixar de mostrar pra vocês. Uau! Pronto o nosso bolo de cenoura, tá? Segue essas dicas, tá? Segue todo o passo a passo bem certinho da produção da receita, que vai ser sucesso e você não vai mais sofrer com o bolo de cenoura batumado, bolo de cenoura pesado, tá? Esse bolo de cenoura é sensacional, ele dá certo 100% das vezes, tá? Se você gostou dessa receita, comenta aqui, compartilha essa receita, curte, se inscreve aí no meu canal, que a gente tem vídeo toda quinta-feira às 19 horas. Beijo!